paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a diaconisa Jussara e mais uma vez quero agradecer ao nosso Deus pelo privilégio da vida e por poder servi-lo. Agradeço ao nosso pastor presidente Alexandre Costa por mais essa oportunidade, ao pastor Pedro Medeiros e ao evangelista Roberto Marinho pelas ricas orientações e ensino da palavra de Deus. E também a nossa coordenadora, a irmã Luciana, por todo o incentivo e carinho. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que será ministrada junto às classes no dia 8 de junho de 2025 e que tem por título A Promessa do Espírito. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigada, meu Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, por tudo que Tu tens feito na vida de cada um de nós, Pai. Abre o nosso entendimento mais uma vez, Senhor, para que nós possamos aprender, ó Deus, as Tuas ricas promessas. Hoje nós vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então te pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu venha, Senhor, tomar o primeiro lugar nesta aula e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome venha, Senhor, ser glorificado através das nossas vidas. Abra o nosso entendimento, Senhor. Esclarece-nos, ó Deus, tudo aquilo, meu Senhor, que for ministrado nesta aula. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tratar aqui sobre, em primeiro lugar, os objetivos da nossa lição, né? Vamos ver quais são os objetivos para esta lição. Primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. A palavra-chave da nossa lição de hoje é Espírito, né? E o nosso textuário está baseado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, que diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A verdade prática diz: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. O nosso textuário aqui, ele diz assim: e havendo dito isso, né? É isso o quê? O que Jesus havia dito? Nós vamos ver no versículo que antecede, né? Nós lemos o 22, o versículo 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus os comissionou para a sua obra, dando-lhes o Espírito Santo para que anunciassem a palavra. João, capítulo 7, versículo 39, diz que os discípulos ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque para o Espírito Santo vir, Jesus precisava voltar para a presença do Pai. E Atos 2,39 nos diz que esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Quando o apóstolo Pedro diz, pois essa promessa é para vocês, ele está se referindo à profecia feita por Isaías
no capítulo 44, versículo 3, que diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua semente e minha bênção sobre seus descendentes. E como o Senhor chama? Primeiro, exteriormente, esse convite é comunicado às pessoas através do Evangelho, e interiormente, pela ação do Espírito Santo que cria a fé salvadora. Segundo, convocação feita por Deus a certas pessoas para que se dediquem a trabalhos especiais no reino de Deus, como nós vimos lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, que quer dizer mensageiro, aquele que é enviado para anunciar a mensagem de Deus, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Jesus aqui ele está explicitamente, dando a grande comissão a seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Deus enviou o Filho e agora Jesus envia seus discípulos em missão. O advérbio assim como, quando Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou. Esse advérbio assim como significa da mesma maneira que o Pai enviou o Filho em missão, um humilde servo motivado e moldado pelo amor. Então, que nós possamos participar e imitar esse amor, como humilde servo e moldado por esse amor. Professor, que eu quero deixar algumas dicas para vocês. Procure ler os textos da lição em pelo menos 2 a 3 versões de Bíblias diferentes, tá? Porque isso lhe trará um maior esclarecimento sobre o texto lido. Também leia bons livros, enriqueça o seu conhecimento. Não fique preso somente à revista. Leve para a sua classe subsídios, pérolas, pois isso irá enriquecer a sua aula, tá ok? E desperta também o interesse dos seus alunos. O nosso texto base, ele está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 18, também versículo 26, tá? Depois nós vamos para o capítulo 16, versículo 7 a 8, depois o 13, e também vamos ver o capítulo 20, do versículo 21 a 22. Queridos, na lição passada, vimos que Jesus fortalece seus discípulos e se despede com as últimas instruções, confortando-os para a perda momentânea que eles teriam. Depois dessas instruções, o Senhor também ele se revela como o caminho, o autor e o meio de acesso a Deus e à vida eterna. E Jesus, na continuação do seu sermão, depois de garantir a morada celestial, que já estava preparada para os seus discípulos, na lição de hoje nós vamos ver que Jesus os conforta, fazendo a promessa de outro Consolador. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, nós vemos que ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro Auxiliador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito que o Pai enviaria para capacitá-los a fazer grandes obras, além de lembrá-los de tudo quanto ele os ensinou.
Embora os outros evangelhos também ensinem acerca do Espírito Santo, a ênfase no Evangelho de João é singular, é especial. O Espírito Santo é enviado como resultado da morte e ressurreição de Jesus. Professor, reforce essa afirmação à sua classe, que é essencial à fé de todo cristão estudar o que ensina a Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra, conforme revelado nas Escrituras e experimentados na vida da igreja hoje. Vamos ler aqui o último parágrafo da introdução da nossa revista. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, nós vemos a promessa do envio do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outra versão diz assim: falarei com o Pai, e ele providenciará outro amigo para que esteja para sempre com vocês. O versículo 17, a parte B do versículo, aqui no capítulo 14, ele diz assim: mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, uma vez que habitava em Jesus, uma vez que o Espírito habitava com Jesus, o Espírito estava com os discípulos. Mas quando Jesus ascendeu aos céus e o Espírito veio no Pentecostes, ele passou a estar dentro deles, nós vemos aqui a capacitação do Espírito para a evangelização. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui ele está indicando que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo deve ser levada a todos os povos, em todos os lugares, sem exceção. Antes de darmos sequência à nossa lição, eu quero mostrar para vocês o material de pesquisa que nós usamos para o preparo desta lição. Nós usamos aqui a Bíblia de Estudo Arqueológica, da NVI. Essa Bíblia, ela é muito boa. Também usamos a Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Também fiz uso do nosso livro de apoio, E o Verbo se fez carne, do pastor Elienal Cabral. Também fizemos uso desse livro aqui, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley Horton. E também fiz uso da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, Então, todo o estudo que nós vamos fazer aqui está baseado dentro desse material de pesquisa, ok, irmãos? Então, o nosso primeiro tópico, a promessa do Pai. Vamos lá para o subtópico 2.
né? Que no subtópico 2 nós vamos englobar o subtópico 1 também, tá ok, irmãos? Então, enquanto Jesus estava na terra, ele era o Consolador, né? Mas prometeu que outro Consolador seria enviado pelo Pai. E o termo grego allos significa outro, apontando assim para outra pessoa que tem a mesma natureza divina. Isso significa que o Espírito Santo não é apenas um substituto ou um simples companheiro, mas ele é alguém da mesma classe que Jesus, né? Reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade. Mas também aqui ele está revelando a sua igualdade, tá? Com as outras duas pessoas da Trindade, como nós podemos ver lá em João 14, no versículo 16. A palavra grega para consolador é parakletos, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede, que suplica em nosso favor como um defensor numa corte, ou seja, como um advogado num processo judicial. E no contexto da frase allos parakletos, que significa outro consolador, identifica o Espírito Santo como uma pessoa, o que reforça que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Alguém que viria após Jesus para cumprir um papel semelhante ao dele. E aqui, ao usar allos, Jesus enfatiza que o Espírito Santo seria outro consolador da mesma essência que ele, reforçando a ideia da continuidade da missão divina. É o Espírito Santo quem vai capacitar aqueles discípulos e a igreja para a sua missão de compartilhar com o mundo toda a plenitude da vida que Jesus dá. Professor, traga ao entendimento dos seus alunos que a questão não é saber como podemos possuir mais do Espírito Santo para que possamos realizar o nosso trabalho. Pelo contrário, devemos saber como o Espírito Santo pode possuir mais de nós para realizar a sua obra de transformação do mundo. Tá ok? A Bíblia revela que Deus sempre busca relacionamento com a humanidade e que se manifesta de diferentes maneiras ao longo da história. No Antigo Testamento, o relacionamento era principalmente com o Pai. No Novo Testamento, com o Filho Jesus. Desde o começo do seu ministério até a sua ascensão. E nos dias atuais, vivemos na era do Espírito. Mas isso não quer dizer que nenhum dos outros membros da Trindade não possa atuar. Eles continuam atuando, tá ok? O ponto 3 diz assim: não vos deixarei órfãos. Aqui a palavra grega, orfanos, significa órfão, referindo-se a alguém que perdeu os pais. No Novo Testamento, aparece em João, capítulo 14, no versículo 18, onde Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui o termo ele tem um sentido mais amplo, indicando não apenas a perda física dos pais, mas também um estado de abandono espiritual. Vamos ver aqui na nossa revista, o segundo parágrafo, tá, aqui desse subtópico, do subtópico não vos deixarei órfãos. Então, nós vamos ler aqui o segundo parágrafo, na 7ª linha, que diz assim:
Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos, João 13:33. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Os discípulos, eles não conseguiam pensar no que seria deles depois que Jesus os deixasse. E isso os estava deixando desorientados e desesperados, sem chão e sem rumo. E eles pensavam, e agora? O que vai ser de nós? Né? Aí Jesus explica mais um pouco a vantagem, né, que seria para eles. No capítulo 16, no versículo 7, Jesus diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E por que era melhor para os discípulos que o outro Consolador viesse? Por que Jesus fazia essa afirmação? Antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos ainda estavam aprendendo e compreendendo gradualmente a verdade sobre Jesus. O Espírito Santo era quem os capacitaria a compreender verdades que antes eles não conheciam. É o Espírito Santo quem nos convence. Esse é o papel do Espírito Santo. É ele quem nos convence. A obra do Espírito transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. E nós possamos nos deixar ser transformados todos os dias pela obra do Espírito em nossa vida. João, no capítulo 14, do versículo 17 ao 20, diz assim: o mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês, e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que estou em vocês. Jesus aqui ele está garantindo que não vai abandoná-los. Ele vai continuar a ensinar, guiar e estar presente através da pessoa do Espírito Santo. No tópico 2, o Espírito habita os discípulos. Professor, é importante enfatizar aos nossos alunos que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente da sua manifestação no Novo Testamento. Tá? Vocês estão observando que nós não estamos aqui lendo, né, ponto a ponto da revista. Isso vocês farão, tá, no estudo que vocês estarão fazendo da lição. O que nós estamos trazendo aqui, como fizemos, né, na semana passada, é estar trazendo acréscimos, tá? Que vai estar enriquecendo o nosso entendimento em relação ao assunto da nossa lição. Tudo que estamos tratando aqui não está fugindo do assunto, apenas estamos acrescentando, né, alguns assuntos para que possa trazer um melhor entendimento para os nossos alunos. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, né, as atividades e as manifestações eram esporádicas, específicas, em ocasiões distintas, com um objetivo especial. A libertação do povo de Deus em tempos de crise, como nós vemos lá em Juízes, no capítulo 6, o versículo 34, que diz assim: e o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou a flauta, e deu um grito, e foi levantado como o Senhor havia ordenado.
tá? Então, prestem atenção, aqui no versículo ele diz, o Espírito veio sobre Gideão. Né? Também vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 10, que diz assim, e aconteceu que, quando chegaram ali, o Espírito de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio deles, e toda aquela cidade estava de acordo com a profecia. Então, aqui nesse versículo, nós também vemos que o Espírito veio sobre Saul. O Espírito veio. Então, o Espírito vinha, né, fazia a obra que precisava ser feita ali, mas ele ainda não habitava, né, aqui nas pessoas. Agora, na dispensação da graça, no Novo Testamento, né, as atividades do Espírito Santo, elas se concretizam de maneira direta e contínua por meio da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava por circunstâncias especiais. No Novo Testamento, ele veio para fazer morada no coração dos crentes e enchê-los do seu poder, tal como Jesus havia prometido em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, quando ele disse, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, aqui é importante pontuar com seus alunos que, embora existam diferenças, né, de ênfase e operação, é indispensável notar que o Espírito Santo permanece a mesma pessoa divina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, trabalhando em harmonia com o Pai e o Filho para realizar os propósitos de Deus. Aqui o subtópico 2, que diz o sentido de assoprou sobre eles. Tá? Aqui nós estamos no tópico 2, subtópico 2, o sentido de assoprou sobre eles. Aqui nós vamos falar sobre o tópico 2 e o tópico 3, tá? Porque um assunto engloba o outro. Então, o subtópico 3, ele diz, um episódio anterior ao Pentecostes. Vamos ler o primeiro parágrafo, então, do subtópico 3. Em João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Então, João 20, 22, ele não descreve a regeneração ou o novo nascimento dos discípulos. Nós podemos ver que eles já estavam limpos. Lá em João 13, 10, nós podemos confirmar isso. Os seus nomes já estavam escritos lá no céu, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Pedro tinha testificado abertamente que Jesus era o Cristo. Então, ele reconhecia Jesus como Filho de Deus, como vemos lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 16 ao 17, e conforme João 16, também no versículo 30. E também João 17, do versículo 8 ao 19, onde Jesus se refere a eles como já pertencentes ao Pai.
Este recebimento do Espírito Santo, aqui no capítulo 22, não está relacionado com a conversão deles, mas com o comissionamento. Quando Jesus diz lá no versículo 21, eu também vos envio a vós, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Os discípulos, eles receberam o sopro do Espírito, mas isso não foi suficiente para dar a eles coragem, ousadia, intrepidez para anunciar o Evangelho, pois depois da morte de Jesus, eles continuavam escondidos, com as portas trancadas e vivendo com medo. E baseados nisso, nós entendemos que quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ali há uma santificação posicional, né? Que é uma obra do Espírito que nos posiciona como separados para Deus. Há também a regeneração posicional e a justificação posicional, por conta da posição que a pessoa tomou em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ali o Espírito Santo entra e entendemos que por crer em Jesus, ali já há salvação, tá ok? Isso é no momento da conversão. Vamos ler o subtópico 3, o último parágrafo. Subtópico 3, o último parágrafo, ele diz assim: posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta, capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. Atos 1:8. Isso aqui confirma, né, o que nós dissemos aqui. A sinopse 2, né, a sinopse 2 aqui diz assim: João, capítulo 20, versículo 21, 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Né, já caminhando para o tópico 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Os nossos irmãos tradicionais, eles entendem que não há necessidade de revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi soprado. Mas nós que somos pentecostais, além do sopro do Espírito Santo, que é essa questão do novo nascimento, nós também cremos no revestimento de poder que ocorre em Atos 2. Como nós vemos lá em Atos 2, os 120, no dia de Pentecostes, eram crentes antes do derramamento do Espírito naquele dia, né? Já se haviam arrependido e entrado em uma nova vida com Cristo. Em Atos 8, versículo do 5 ao 17, nós vemos que os samaritanos já se haviam convertido à fé em Jesus Cristo, tendo sido batizados por Filipe, antes que Pedro e João orassem para que eles recebessem o Espírito Santo. Professor, é importante ressaltar que o falar em línguas é somente a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Tá? Outras evidências da presença especial do Espírito vão seguindo na vida daqueles que o receberam, tá? Não para aí em falar em línguas. Nós podemos ver lá em Efésios, né, como que Efésios, né, trata essa questão de ser cheios do Espírito Santo. Em Efésios, encher-se do Espírito é apresentado como um mandamento e uma forma de viver, um estado de espírito contínuo e de submissão ao Espírito. Nós vemos lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que nos diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole.
Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Esclareça aos seus alunos que ser cheios do Espírito Santo é um processo contínuo de entrega e busca a Deus. E é uma experiência que envolve oração, jejum, leitura da Bíblia, quebrantamento, relacionamento íntimo com Deus, desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, adoração, gratidão e serviço a Deus, né? E algumas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo são ser submissa a Deus, resistir ao diabo, vencer batalhas, estar sempre pronto para servir a todos e glorificar a Deus, né? E vamos ver também o que é ser cheios do Espírito Santo em Atos. Em Atos dos Apóstolos, o termo é frequentemente associado a um evento único, né? O batismo no Espírito que capacita os crentes para a missão e ministério, como o caso de Pedro e João, que foram cheios para testemunhar com ousadia sobre Jesus. Lá em Atos 4:8, nós vemos que Pedro, né, ele estava cheio do Espírito Santo. Agora, vejamos o apóstolo Pedro antes e depois de receber o batismo com o Espírito Santo, tá? Vamos pontuar aqui algumas situações. Antes do batismo com o Espírito Santo, né, Pedro ele era impulsivo e temeroso. Pedro muitas vezes ele agia por impulso, como quando tentou andar sobre as águas, lá em Mateus 14, né, do versículo 28 ao 30. Também quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, lá em João, no capítulo 18, no versículo 10. Pedro também tinha uma compreensão limitada da missão de Jesus. Pedro ele não compreendia plenamente o propósito da cruz. Chegou a repreender Jesus quando ele falou sobre o seu sofrimento e morte, como nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 21 ao 23. Apesar da sua bravura inicial, ele negou a Jesus 3 vezes por medo, né? Vemos lá em Lucas 22, no capítulo 54 ao 62. Pedro também tinha falta de poder espiritual. Antes do Pentecoste, os discípulos estavam frequentemente confusos, com medo e sem uma direção clara. Após a crucificação, Pedro voltou a pescar, né? Sinal de retorno. Lá em João, capítulo 21, versículo 3, nós podemos confirmar isso. E agora vamos ver Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Ele se tornou corajoso e destemido. Após receber o Espírito Santo, Pedro pregou com ousadia para multidões, acusando diretamente os líderes judeus da morte de Jesus, como nós podemos, né, ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 14 a 36, e também Atos, capítulo 4, do versículo 8 ao 13. Pedro também enfrentou prisões e ameaças sem recuar. Atos 5, 29. Pedro também passou a ter compreensão espiritual e doutrinária. Pedro passou a interpretar as Escrituras com clareza, mostrando como Jesus cumpria as profecias do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro a reconhecer que o Evangelho também era para os gentios, como vemos lá em Atos 10. Pedro se tornou líder da igreja primitiva, atuou como líder entre os apóstolos e tomou decisões importantes, como podemos verificar lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 26, e também temos esse relato em Atos 15.
E Pedro também operou milagres, como curas e ressurreições. Podemos também confirmar isso em Atos capítulo 3, do versículo 6 ao 8, e Atos no capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Agora aqui uma observação, tá? No livro de Atos, o Espírito Santo, ele enche os crentes em momentos específicos para propósitos específicos. E já em Efésios, o apóstolo Paulo instruiu os crentes a serem continuamente cheios do Espírito Santo. Na Bíblia do saudoso pastor Antônio Gilberto, né, que eu disse para vocês que também faz parte do meu material de pesquisa, o pastor ele fez uma citação que diz assim, que eu achei muito interessante. A diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Uma garrafa pode estar cheia de água e não batizada em água. Ela estará cheia de água e batizada quando estiver cheia de água e imersa em água, né? Como nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 34, no versículo 9. Nós precisamos estar cheios, mas também submersos, tá? Assim, todo cristão recebe o Espírito, mas precisa buscar ser cheio continuamente. É necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Professor, deixe claro para a sua classe que salvação não depende do batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, tá? Tem muitas pessoas em nosso meio que ainda têm dúvidas em relação a isso. Então, é muito importante você frisar isso com a sua classe. A salvação, ela é obtida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ao reconhecer Jesus como Filho de Deus e recebê-lo como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo ali e ele passa a habitar dentro de você. Enquanto o batismo com o Espírito Santo, né, o falar em línguas, é um dom que capacita para a vida espiritual e para serviço, tá? Mas isso não, a nossa salvação não está presa a isso, tá? Como nós podemos ver que temos vários irmãos, né, que não são batizados no Espírito Santo, falar em línguas, mas isso não quer dizer que eles não tenham o Espírito Santo, tá ok? Deixe isso claro para os seus alunos. Aqui nós estamos já partindo para a nossa conclusão, que o primeiro parágrafo da nossa conclusão diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Então, professor, conclua chamando a atenção da sua classe para essa afirmação. A promessa do Pai refere-se ao derramamento do Espírito Santo, anunciado por Jesus e cumprido no Pentecostes. Mas o seu cumprimento não ficou restrito ao grupo dos discípulos. Ela é uma promessa para todos os tempos da história da Igreja. No dia de Pentecostes, vemos que as nações estavam presentes, como podemos ver lá em Atos capítulo 2, no versículo 5. E aqui devemos refletir sobre evangelização e missões, obras que precisamos fazer impulsionados pelo poder do Espírito Santo.
O verdadeiro movimento pentecostal é um movimento missionário, nacional e mundial. A igreja que não evangeliza, muito breve deixará de ser evangélica. Devemos encarar com amor e responsabilidade, sobre a orientação do Espírito Santo, a obra da evangelização à nossa volta. O Espírito, ele continua operando, chamando os crentes à santidade e ao serviço, para que o mundo conheça a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que o revestimento de poder, o revestimento de poder não é para nós ficarmos dentro de 4 paredes. O revestimento de poder é para cumprirmos o ID do Senhor. É para darmos continuidade à missão que Jesus veio fazer, que é levar o Evangelho a todas as nações, em todos os 4 cantos da terra. Então, finalizamos aqui. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta aula. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez Tu ter tomado a frente do nosso estudo, por ter, Senhor amado, nos ensinado, Senhor, tanto sobre a Tua palavra, Pai, por ter aberto o nosso entendimento. E eu te peço, Pai querido, te peço, Espírito Santo, que Tu continues nos capacitando, Senhor, a nós professores, aos nossos alunos, Senhor, que nós possamos ter um entendimento claro, Senhor amado, das Tuas verdades, daquilo que Tu queres passar para nós. Fica conosco, Pai. Fica conosco, meu Senhor, e também, ó Deus, no dia da ministração desta aula, que Tu venhas estar presente, tomando o primeiro lugar, Senhor, esclarecendo, ó Deus, todas as nossas dúvidas e usando a cada professor com autoridade, com intrepidez, com sabedoria vinda do alto, Pai, para que eles possam, Senhor amado, sanar todas as dúvidas, Senhor, que vierem a ter, ó Pai, dos seus alunos em sala de aula. Fica conosco, nos capacita a cada dia. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo continue a iluminar e a capacitar a cada professor e aluno, fortalecendo-nos na palavra e na missão. Amém.